Oi, pessoal, boa noite. Aguardando o pessoal entrar. Logo, logo a gente começa. Hoje vamos falar sobre competência 1 e 4 da redação do Enem. E logo, logo eu começo a gente falando um pouquinho sobre essas competências. Boa noite, meninas. Obrigada pela presença. Vou aguardar um pouquinho o Instagram chamar os seguidores aí e eu começo. Boa noite. Vou aguardar uns 5 minutinhos para a gente poder esperar o pessoal entrar e aí eu começo falando um pouquinho sobre a nossa live aqui e o que eu tenho preparado para vocês. Então vamos lá, vou falar um pouquinho agora no começo sobre o que eu tenho para as pessoas que vão participar da live. No final também eu explico pro pessoal que entrar depois. Para quem acompanhar a live, tanto hoje quanto amanhã e na quinta-feira, eu vou deixar uma palavra-chave em todo final de aula para que você depois entre no meu perfil e faça um comentário na minha postagem para concorrer a um brinde, que eu ainda não vou dizer o que é. Então fique comigo até o final da aula, pegue a palavra-chave que na terceira aula, né, eu solto aí o post para vocês fazerem um comentário e concorrerem ao brinde que eu tenho para vocês, né? Para quem escreve redação, para quem corrige, vai ser muito interessante. E vamos começar, né? Por que falar de competências do Enem? Por que gravar, fazer essas lives falando sobre as competências do Enem? Muitas vezes, quando nós estamos escrevendo redação, ou para quem avalia, né, as redações,
as competências é um norte do que, na verdade, nós temos para poder entender como o avaliador vai avaliar o nosso texto. Ou você que vai avaliar, ela é, na verdade, o ponto de partida para a avaliação. Então, a competência 1 e 4, nós sempre fazemos e falamos delas de maneira conjunta, porque dentro da estrutura do texto, elas andam juntas, né? Então, não tem como eu falar de estrutura sintática de um texto, não tem como eu falar de parte gramatical sem que eu fale também de coerência e coesão. Então, as duas competências andam muito juntas, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um separadamente, o que os avaliadores olham para essa competência, né? Qual que é o critério que eles utilizam para avaliar, né? Cada uma, mas de todo modo, ele também olha, né? Em um cenário global, a competência 1 e a competência 4, tá? Então, na competência 1, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a compreensão, né, dessa competência. A gente vai ter que demonstrar domínio da modalidade da escrita da língua portuguesa. Então, o candidato está escrevendo essa redação, ele precisa demonstrar para o avaliador que ele tem domínio, né, da língua portuguesa. E o que é esse domínio da estrutura, da modalidade da escrita? O que o avaliador vai olhar dentro dessa competência? Exatamente, né, alguns critérios que vai ser julgados aí em relação à escrita do candidato. Então, a primeira coisa que ele vai olhar é a estrutura sintática. E aí a gente precisa entender o que é a estrutura sintática quando eu estou escrevendo um texto, porque muitas vezes, né, o avaliador ou o seu professor de redação particular ou o professor do cursinho, ele vai te falar, olha, sua estrutura sintática não está legal, né, o seu texto não está, né, não está composto de forma correta as orações, mas ele não vai te mostrar o que é estrutura sintática. Então, o que a gente tem por definição de estrutura sintática, né? A estrutura sintática de um texto é o conjunto de regras que vai definir como que eu vou organizar as frases, né, as orações e os períodos. Então, a estrutura sintática é a forma como você estrutura todas as orações do seu texto. E isso é muito avaliado pelos avaliadores, né? Então, um texto, na verdade, que tem uma estrutura sintática legal, que tem uma estrutura sintática que vai atingir essa nota 200 aí para competência, é uma estrutura que vai seguir essa regra. O que é seguir essa regra gramatical, né? Dentro da nossa estrutura de frase no português, nós temos uma ordem direta a ser seguida. Então, nessa estrutura eu tenho sujeito, verbo e complementos. Então, nessa estrutura sintática, eu preciso seguir, né, essa ordem de organização para que o meu texto fique claro, coeso, né, e inteligível, na verdade. Então, quando eu tenho essa estrutura sintática de forma que ela é estruturada a ponto de que o meu texto ele é levado a ganhar nota 200, eu estou falando de uma organização em relação a essa formação de frase. E aí, o que vem nessa estrutura, né? Além de eu seguir essa questão do sujeito, do verbo e do complemento, o que vem nessa estrutura sintática é a minha capacidade de coordenar e subordinar as orações. E o que é isso, coordenar e subordinar, afinal de contas, né? Porque muitas vezes também na nossa avaliação a gente fala, olha, as suas estruturas sintáticas não estão coordenadas, né? Atenção para a subordinação dos seus períodos. E o que é isso? É, na verdade, utilizar de mecanismos linguísticos, e é por isso que eu falei que a competência 4 não anda distante da competência 1, apesar de serem avaliadas, né, separadamente, é eu avaliar os mecanismos linguísticos que você utiliza para coordenar e subordinar uma oração. Então,
até mesmo nas nossas falas, né, nós coordenamos e subordinamos as orações. Eu não faço um texto de forma que eu utilizo a linguagem e as frases todas justapostas, né? Então eu posso dar um exemplo. Fui ao mercado, comprei banana, laranja e maçã. Tudo estava caro. Cheguei em casa, comi 3 bananas. Fiquei satisfeita. Então veja que isso é uma justa posição de frases que eu consigo ter uma sequência de sentido, mas elas não são ligadas uma com as outras. Então se eu conto que fui ao mercado, mesmo oralmente, eu subordino. Fui ao mercado para comprar laranja, banana e maçã, mas estava tudo caro. Apesar de ter trazido tudo, cheguei em casa, comi 3 bananas e fiquei satisfeita. Né? Então, quer dizer, na nossa fala, eu coordeno e subordino. No texto escrito, isso também acontece. E eu preciso fazer com que isso aconteça, né? E eu vou fazer a partir dos mecanismos linguísticos que eu tenho, né, dentro do português. Então, essa estrutura sintática, coordenada, subordinada, é o que o avaliador vai olhar na competência 1. Só isso que o avaliador vai olhar? Claro que não, né? Aí a gente tem toda uma regra gramatical em que ele também vai olhar. Então ele vai olhar, a gente vai ver aqui que ele vai olhar tanto essa estrutura sintática como a questão dos desvios de convenção de escrita. E o que é isso, desvios de convenção de escrita? Afinal de contas, eu tô lá escrevendo e eu não sei, né, o que o avaliador vai olhar, então eu preciso ter domínio disso. Então, o desvio de convenção de escrita é tudo aquilo que convencionalmente no nosso português é escrito. Então, a acentuação, a questão da ortografia, a colocação de hífen, separação silábica, né? Então, quando eu faço aquela translineação, que a minha linha acabou ali e eu preciso separar aquela palavra, eu estou sendo avaliado se eu estou conseguindo, né, separar a sílaba, né, letras maiúsculas e minúsculas, né? Isso está dentro da convenção da escrita e isso é avaliado pelo avaliador na competência 1. Então, além da estrutura sintática, se você coordena, se você subordina, o avaliador está olhando a sua convenção de escrita. Quer dizer, se você consegue escrever de acordo com o que as regras gramaticais são, né, que são convencionais no português. Questão de acentuação, ortografia, hífen. Larissa, e aí? E a questão de regência, de concordância, de crase, avalia? Avalia, e aí isso entra dentro de desvios gramaticais. Então, dentro dos desvios gramaticais, nós vamos ter a avaliação, então, de uma regência, de uma concordância, de tempos e modos verbais, de paralelismo, de pontuação, empregos de pronomes, crase. Então, tudo isso é avaliado pelo avaliador. E aí é que eu preciso ficar atento, porque é um conjunto de estrutura que eu preciso fazer para a competência 1 para que eu ganhe os 200 pontos dentro dessa competência. E quanto mais a minha escrita ela é elaborada, mais criteriosa para o avaliador ela fica, né? Então o avaliador fica mais criterioso ao olhar isso. Então, dentro da avaliação da competência 2, e aí eu vou falar aqui de nível, né, 200 pontos, quando eu vou chegando perto dessa avaliação, desse nível máximo, o avaliador ele vai olhar, além da sua estrutura sintática, você vai poder ter, né, somente 2 erros de tipos diferentes. E é por isso que eu esmiucei aqui o que é uma convenção de escrita e o que é um desvio gramatical. Porque para quem está escrevendo, está pleiteando aí uma redação nota 1000, a competência 1 é um dos maiores desafios, porque ela chega a ficar muito criteriosa em determinados momentos para quem quer chegar nessa nota 1000. Então, para que eu receba os 200 pontos nessa competência, eu posso ter 2 tipos de erros de naturezas diferentes.
né? E o que é essa natureza diferente? Larissa, eu escrevi e fui pontuado em 2 tipos de erros e ganhei nota 1000, né? Todas as minhas outras competências eu tirei 200 pontos e na competência 1 tirei 200 pontos. Por que mesmo tendo erro? Porque provavelmente você errou em 2 categorias diferentes, né? Você teve um erro de convenção de escrita, vamos supor, deixou de acentuar uma palavra, e você teve um erro gramatical, vamos supor que errou uma crase. Então, dentro disso, você ainda pode receber os 200 pontos na competência 1. Mas vamos supor que você teve 2 erros de crase, e somente 2 erros de crase. E ele, na verdade, é um erro comum, né? Eles são 2 erros comuns, porque é o desvio gramatical. Então, se você chega a ter o mesmo erro, né, por mais que seja 2 vezes, você já sai do 200 pontos e a gente cai para uma avaliação para 160, quer dizer, você perde 40 pontos. Então, a competência 1, nessa busca da redação nota 1000, ela é importantíssima quando a gente vai chegando nessas notas maiores, porque você precisa ter esse cuidado, né, em não ter esse tipo de erro de naturezas iguais, né? Você pode ter até 2 erros de naturezas diferentes. Isso, claro, nós estamos falando quando a sua estrutura sintática já for totalmente bem elaborada, bem articulada. Porque a primeira coisa que o avaliador vai olhar, que eu expliquei o que é estrutura sintática, é se essa estrutura ela é bem elaborada, se você consegue coordenar e subordinar. Então, o que seria coordenar e subordinar? Porque eu entrei dentro dos erros de desvio e só falei do texto justaposto, mas não dei o exemplo, por exemplo, de uma coordenação e uma subordinação. Então, quando eu faço uma coordenação, eu vou dar um exemplo aqui de uma frase aleatória, o que eu posso fazer? Normalmente, a Joana estuda em casa ou vai para o jardim ali perto. Ou seja, quando eu faço essa estrutura de frase, que eu utilizei aí advérbio normalmente e utilizei o ou como um conectivo, eu coordenei essa oração. Então, essa estrutura sintática está coordenada. Então, eu estou mostrando para o avaliador, e claro que aqui num exemplo, né, gente, muito simplista, porque dentro da nossa estrutura de texto, amanhã a gente vai ver competência 2 e 3, e a gente vai ver que dentro da nossa estrutura de texto, é claro que é bem mais elaborado, mas é só para a gente ilustrar aqui o que seria uma coordenação. Uma subordinação, por exemplo, seria nós sairemos amanhã, se não chover. Então, eu utilizei aí uma outra oração condicional, né, subordinando uma ação à outra. Então, isso seria subordinar. Então, claro que isso num arranjo textual, né, numa confecção textual, né, isso se torna muito mais complexo. Então, de fato, né, o que vai ser avaliado ali é se você consegue fazer essa utilização dos mecanismos linguísticos, que nós vamos falar ainda de competência 4, né, dos mecanismos linguísticos dentro da estruturação sintática. Então, a primeira coisa que o avaliador olha é bater o olho na sua redação, é olhar se essa estrutura sintática ela está bem articulada. Depois, ele vai avaliar os erros de desvio gramatical e de convenção de escrita. E isso é a competência 1, tá? Então, a competência 1, ela vai de 0 até 200, dependendo da sua habilidade nesse domínio da sua escrita da língua portuguesa. Tranquilo? O pessoal que tá na live, se tiver perguntas, se quiser deixar comentários, eu deixei aberto o comentário para a gente poder fazer perguntas. Fiquem à vontade aí para tirar dúvidas, né? Isso seria erro, isso não seria? Fiquem à vontade para vocês acharem dúvidas. Eu vou respondendo à medida que vocês colocarem aí, tá? Parece competências que nós
precisamos nos preocupar, né, na feitura do texto, mas são competências importantes para sua avaliação em relação a pleitear aí uma nota 1000. E por isso que eu trouxe aqui, estou trazendo ao longo desses dias, essa questão da divisão aí entre competência 1 e 4, 2 e 3, e depois nós falaremos de competência 5 na quinta-feira, tá bom? Então é isso, tá? O que eu quero trazer aqui também, né? Alguns exemplos de erros, né, que poderiam acontecer dentro dessa competência, dentro desse desvio gramatical. O que eu vejo muito e que a gente tem bastante erro são de pontuações, né, vírgulas, colocarem vírgulas, saberem colocar onde eu preciso colocar vírgula, onde eu preciso, né, dividir um período e outro. Então isso é muito importante também dentro da estrutura do texto, porque na competência 1 eu também vou avaliar se esse candidato ele consegue dividir esse texto dele em períodos que a leitura fique clara, né, e fica um texto que eu consigo fluido, né, um texto que eu consigo ler e entender o que está sendo lido. Então, essa divisão em períodos também é importante em cada parágrafo, e isso entra na avaliação da competência 1. Para a questão de erros, o que a gente vê muito é a questão do uso da crase, né? Nós temos muito erros de uso de crase e que aí é importante, né, falarmos de teoria gramatical. Nossa, Larissa, então eu tenho que estudar gramática? Sim, e a gramática ela é feita exatamente para que a gente tenha a habilidade de escrita. Muito mais do que na fala, as regras gramaticais formais, e claro que formalmente na fala também, mas muito mais do que na fala, na escrita, a gramática ela foi feita para que a gente tenha condição e habilidade, né, para escrita. Então é isso, né? Estudar a teoria é importante para que eu possa colocar em prática a questão teórica na minha escrita. Só estudar gramática, eu vou decorar regras ali e tudo mais, e isso vai me dar a habilidade de escrita? Não. Eu costumo dizer para os alunos que a leitura, muito mais do que a teoria e decorar as regras gramaticais, a leitura ela é o ponto essencial para que eu tenha uma habilidade de escrita, para que essa estrutura sintática, os desvios gramaticais, convenção de escrita não aconteça. Então, por quê? Porque a leitura ela me dá uma fluidez em relação à escrita. Um pouco meio que inconsciente isso, né? Quando eu leio, inconscientemente eu absorvo essa fluidez em relação a escrita. Então isso é importante porque ela vai me dar essa habilidade de escrita, sobretudo quando eu faço leitura de diversos tipos de textos, né? Então eu leio romance, depois eu leio um outro gênero, e aí isso vai me dando habilidade para cada gênero, né? Que eu leio, vai fazendo com que eu internalizo essa leitura, tá bom? Então dentro da competência 1, nós vamos avaliar isso aí. Só um minutinho. Hoje a voz tá falhando, gente. Depois de muitas aulas, a voz falha. E é isso, né? Então, o que eu percebo muito dentro dos erros de desvio gramatical é essa falta de conhecimento, de concordância, de regência e de crase, que é importante a gente saber. E aí a gente vai para a competência 4, né? Então, quando a gente vai falar de competência 4, a gente vai falar exatamente dos mecanismos linguísticos que a redação também exige, que é uma outra competência, é avaliado separadamente, mas que é tão importante quanto a competência 1, porque ela contribui para a competência 1. Então, na competência 4, o que o avaliador ele vai avaliar no seu texto? O seu conhecimento dos mecanismos linguísticos, perdão,
o seu conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. Então, lá no seu texto, no seu desenvolvimento, na construção da sua argumentação, exatamente na construção dos seus períodos, de ligar um período ao outro, ligar um período ao outro, é que entra esses elos coesivos, né? Então, demonstrar esse domínio, essa diversificação da competência 4 é essencial para que você também atinja 200 pontos nessa competência. Então, o que essa competência vai trazer? Ela vai analisar a capacidade de você utilizar esses mecanismos linguísticos, que a gente chama de operadores argumentativos, corretamente. Então, ele trata-se da coerência e da coesão do texto, né? Aliás, da coesão do texto que vai trazer coerência. Então, isso que ele vai buscar. Então, em primeira análise, o que ele observa? Ele observa a presença dos elementos coesivos. Se você, de fato, conhece os elementos coesivos, se você, de fato, consegue articulá-los de forma que você vai conseguir ligar um período ao outro. Eu brinco muito que é o amarrar, né? Se você vai conseguir amarrar uma ideia a outra, de forma que você, às vezes, queira dar a ideia de adversativa, queira dar a ideia aditiva, queira dar ideia concessiva, e tudo isso você tem que abrir, tem que lançar mão dos mecanismos linguísticos que nós chamamos de operadores argumentativos, né? Que na verdade não são só as conjunções, né? Então a gente acredita que assim, eu posso colocar a conjunção lá no começo do parágrafo, né, e depois no meio do parágrafo eu coloco qualquer conjunção lá e tá valendo. Não. Nós não vamos olhar somente a quantidade de conjunções que você coloca, não só isso, como a diversificação disso e não só conjunções, porque nós vamos ter outros mecanismos da língua que nós temos que utilizar no texto para que a gente faça essa avaliação. Então, não é simplesmente colocar de forma sistemática e falar, eu diversifiquei. Mas é de fato, se você colocou corretamente, se você está utilizando isso no sentido correto e de forma que seja diversificada. E não só conjunções, porque nós vamos ter outros elementos coesivos que a gente pode lançar mão. Então, os pronomes relativos, né? Nós temos os advérbios, nós temos as funções de anáfora e catáfora para a gente poder fazer, né? De algo que retoma e de algo que vai mencionar ainda algo cataforicamente, mencionar algo que vem à frente. E isso é muito importante, o avaliador ver que você tem domínio disso. Não só começar os seus períodos colocando, ademais o Brasil, nananã, né? Ou, portanto, é necessário que o Ministério da Educação faça. Então, não só a utilização desses operadores argumentativos, como de outros elos coesivos no meio dos parágrafos, vai fazer com que você atinja 200 pontos nessa competência. Então, isso é muito importante para a gente poder atingir essa nota 200. Então, o que na verdade também a gente vai analisar para poder você atingir essa competência em 200 pontos? Esse uso desses elementos dentro dos parágrafos, que é o que a gente utiliza a palavra de intraparágrafos, e os interparágrafos, que são os elementos coesivos no início dos parágrafos, né? Então, não só a utilização diversificada disso, como a utilização correta desses elos coesivos é importante para que você atinja os 200 pontos nessa competência. Por que eu falo que a competência 1 e a competência 4 anda em conjunto? Porque lá na estrutura sintática, no momento de coordenar e subordinar essas orações, são esses mecanismos linguísticos que você também vai utilizar. Então, não sistematicamente só em determinados lugares, como começos de parágrafos, o começo dos períodos dentro dos parágrafos, mas dentro dessa coordenação e dessa subordinação, você também tem que utilizar esses mecanismos linguísticos.
que também né, verificado dentro dessa competência 4, tá? E aí a gente vai ver que também vai ser avaliada a questão da diversificação do uso desses mecanismos. O fato de você, de repente, repetir muito os mecanismos te impede de que você vá para esse nível de 200 pontos nessa competência. Então, se eu tenho muito ali relações conclusivas dentro do meu texto, eu tenho que mostrar para o avaliador que eu conheço portanto, logo, então, enfim. Se eu tenho, né, relações adversativas ali, o porém, o mas, o contudo, todavia. Então, essa diversificação desses elos coesivos também te garante os 200 pontos nessa competência. Larissa, eu repeti um ou outro, isso me tira os 200 pontos? Depende em qual momento você repetiu esses elos coesivos, né, se eles estão muito perto, se estão longe dentro do seu texto, mas o que a gente vai chamar de repetição é quando eu tenho um uso sistemático de um mesmo elo coesivo. Quer dizer, eu quero fazer uma relação adversativa, eu só conheço mas. Então, o tempo todo eu vou utilizando só mas isso, mas aquilo, mas... Então, isso vai demonstrar que o candidato desconhece a diversificação dos elos coesivos, né? Desses mecanismos linguísticos. Agora, se eu utilizo umas 2 vezes, repetindo, mas ao longo da minha redação, eu tenho lá o contudo, entretanto, todavia, né? E para adversativo, mas também sei utilizar o aditivo, eu sei fazer essas relações conclusivas, isso já demonstra uma diversificação e aí, muito provavelmente, a sua nota vai elevar aí para 200, 160, que é o que essa competência exige de vocês, tá? O que eu tenho para dizer dessas 2 competências e por que também tratá-las junto? Porque são competências que vão tratar da estrutura do texto independente de tema e repertório, que é o que todo mundo fica muito preocupado. Nossa, o que eu vou argumentar? Como é que é fazer uma tese? Como é que é colocar repertório? Mas antes de nos preocuparmos com isso, nós temos outras competências que nos garantem pontuação, até mesmo se o tema for um tema muito difícil. Se eu não conseguir redigir sobre esse tema, mas se eu garanto, na pouca escrita que eu fiz, na pouca argumentação que eu fiz, uma estrutura sintática bem elaborada, um uso sistemático e diversificado dos meus elos coesivos, isso de fato já me garante nota nessas competências. Então eu deixo, né, para perder, se for um tema que eu falo, nossa, nunca escrevi, nunca imaginei, não conheço, vou precisar seguir os textos motivadores, eu deixo para essas competências me ajudarem a elevar essa nota minha quando de fato eu esbarro com um tema que não me é familiar, que eu não consigo escrever, e aí eu consigo ganhar nota nessas competências independente do tema, porque é na estrutura das suas frases, né, no domínio das regras gramaticais e dos mecanismos linguísticos, vocês conseguem dominar e conseguir notas elevadas nessas competências, tá? Eu não sei se tem alguém que queira fazer perguntas, que esteja logado e queira fazer perguntas sobre a competência 1 e a competência 4. Se tem alguma dificuldade nessas competências e queira perguntar como, né, em alguma situação aqui de prova, né, se vocês gostariam de perguntar, fiquem à vontade para a gente poder responder como é que um avaliador olharia sua redação em determinada situação, tá? Uma última dica que eu deixo para a competência 4 é fazermos essa questão da diversificação, tanto intraparágrafo como interparágrafo, né? Isso é olhado bastante em relação perdão, a essas competências, a esses mecanismos. O que a gente precisa prezar aí, não só a diversificação, mas o uso correto também. Então, de repente, eu estou colocando aí um operador argumentativo, acreditando que ele é um operador conclusivo, por exemplo, e ele não é.
e aí eu coloco ele de forma equivocada no meu período ou no começo do meu parágrafo ali, e isso já me tira do farol de 200 pontos. Então eu posso, por exemplo, ter tido uma diversificação de elos coesivos, mas se esses elos coesivos não fazem essa relação corretamente, eu não garanto 200 pontos aí nessa competência 4. Tá? Então eu também preciso conhecer as relações que eu vou estabelecer nos meus períodos para que eu consiga atingir essas notas com facilidade. Tranquilo, pessoal? Eu aguardo aqui, fico guardando um pouquinho se alguém tem alguma dúvida, né, para poder perguntar sobre essas competências. É uma competência que é um pouco mais técnica para o avaliador, eu quis trazer isso mesmo para vocês, né, para mostrar o que o avaliador olha, para que vocês também tenham ciência de que é importante ter esse domínio da escrita, tanto da estrutura sintática, dos desvios, né, de convenção de escrita, gramatical, porque ter consciência disso faz com que sua redação você tenha um outro olhar para sua redação. Você mesmo já faz uma autoavaliação da sua escrita antes de um avaliador fazer essa correção, ou mesmo no dia da prova, você consegue fazer essa autoavaliação para poder, e aí eu brinco, né, ir catando os erros que porventura você pode ter, tá? Vou deixar alguns minutinhos em aberto, não sei essas pessoas que estão logadas aqui queira fazer alguma pergunta, e se não, eu encerro aí, porque a intenção é que a gente seja breve, mas seja esclarecedor essa questão das competências, para que depois vocês possam, inclusive, assistir, essa live vai ficar gravada, assistir para poder fazer as redações aí com mais qualidade. Então, a intenção das lives aqui é trazer as competências para dar mais qualidade de escrita para vocês em relação a pleitear aí as notas mais elevadas no Enem. Amanhã eu venho com competência 2 e 3, que são competências que a gente tem um pouco mais de repertório para falar. Se der para trazer exemplos aqui, eu quero trazer exemplos de tese, de repertório. Então nós vamos falar um pouco disso, porque de fato trata-se do tema. Então a gente vai falar de como interpretar esse tema, de como elaborar essa tese, de como seguir esse projeto de texto. Então, de fato, a live de amanhã nós temos um pouco mais de repertório para poder discutir aqui. E aí, você que acompanhou a de hoje, não perca de amanhã, porque amanhã, de fato, é o cerne, né, da redação. Como se diz, é o miolo não mais importante, mas o que a gente precisa garantir aí em relação ao tema. Tá ok? Então, eu disse no começo da live que eu falaria, né, uma palavra-chave para quem ficou aqui até o final da live, para quem ficou aqui até o final da explicação. Essa palavra-chave, ela vai compor aí 3 palavras-chave até o último dia das lives, para que vocês possam participar aí de não é sorteio, eu vou dar o brinde mesmo, tá? Então, você colocando isso depois lá no post que eu vou indicar na quinta-feira, você vai ganhar um brinde na confecção aí, para te ajudar na confecção das suas redações, né? Em redigir as suas redações, tá? E aí, a palavra-chave que eu vou deixar aqui para essa live, ela vai ficar gravada, então, mesmo que você assista depois, e se você colocar lá no dia essas palavras-chave, você garante o brinde que eu tenho para vocês. Então, a palavra de hoje seria desvio gramatical.
Então, você pode guardar essa palavra-chave para que depois, lá na quinta-feira, no final de todas as 3 lives, você concorra, né, a um brinde que eu estou preparando para todo mundo que está escrevendo redação, que vai prestar o Enem, tá? Então, hoje a palavra é desvio gramatical. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado para quem ficou aqui. Obrigado pela presença, né? Nós não tivemos perguntas, acredito que depois podemos ter nos comentários, né? Quando essa live ficar salva também. E de fato a proposta foi para que eu trouxesse um esclarecimento aí sobre as competências para dar habilidade para a escrita de vocês, tá bom? Agradeço, uma boa noite. Amanhã espero vocês com tese, argumento, competência 1, a competência 2 e 3, como é que a gente interpreta esse tema, como é que a gente coloca repertório nesses argumentos, como é que a gente elabora a tese, o que a competência 2 e 3 vai avaliar aí no meu texto, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até amanhã.